A gente começou no segundo domingo uma reflexão sobre o propósito de vida, ou seja, vivendo o propósito de Deus nessa terra, aplicado à nossa vida cristã. Segundo domingo, a gente caminhou nessa mensagem. Domingo passado nós pensávamos que terminaríamos esse sermão, não foi possível, e hoje eu pretendo, com a graça do Espírito Santo, caminhar por finalmente e trazer aquilo que o Espírito Santo tem dito aos nossos corações, visto que, não sei se os irmãos estão percebendo o alinhamento das mensagens que Deus está trazendo para os nossos corações nesta igreja. Nós estamos falando 3 domingos com este vivendo o propósito de Deus nesta terra. Cada um de nós temos projetos, cada um de nós temos uma vida, uma profissão, um sonho. E onde está o projeto de Deus andando junto com os nossos projetos? Quarta-feira, a quarta profética, nós estamos falando sobre projetos de vida que contemplam realidades espirituais. E já vamos para a terceira quarta-feira, e quarta-feira que vem, se Deus quiser, assim a gente termina esse sermão que já perdura 3 quartas-feiras. E sexta-feira a gente está caminhando, orando. Sexta-feira é a sala de oração, é um encontro de oração. Nós estamos falando em algo muito importante, sobre 2 senhores, Deus e Mamon, ou seja, Deus e o dinheiro. E a maioria das pessoas hoje não sabem planejar, não sabem usar o dinheiro de maneira ordeira, com a direção e com os valores bíblicos. Outras pessoas, em vez do dinheiro ser bênção, o dinheiro torna maldição, porque as pessoas passam a servir o dinheiro e não o dinheiro servir as pessoas. A gente está aprendendo a lidar com a vida financeira à luz das Escrituras Sagradas todas as sextas-feiras aqui. Amém, gente? Amém. E você que tem dificuldade de administrar a sua vida financeira e percebe que você já fez de tudo, por favor, venha receber a luz das Escrituras Sagradas, o conhecimento de administrar segundo os ensinamentos da palavra do Senhor. Amém? Percebe que o dinheiro é uma coisa muito forte. Jesus não chamou demônios nenhum de Senhor, mas o dinheiro ele chamou. O dinheiro ele chamou. Ele tem o poder, o dinheiro tem o poder de escravizar pessoas. Mas diga comigo assim, o dinheiro que Deus me dá. Diga comigo, o dinheiro que Deus me dá. E que me dará. Será meu servo. Servirá para mim, para minha família e para quem Deus enviar. Eita glória! Os nossos celeiros se encherão. Bom, dito isso, vamos fazer a leitura da palavra de Deus em Lucas, Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 10, verso de número 34. Evangelho segundo escreveu o evangelista Lucas, capítulo 10, verso de número 34. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de estar na tua casa mais uma vez. Estamos tendo esses cultos e a característica deles tem um cunho de palavra pastoral. Então, me tolerem somente até este domingo e depois os outros também. Aleluia. Evangelho de Lucas, capítulo 10, verso de número 34. Leamos. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhes azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem
e cuidou dele. Aproximou, atou as feridas, aplicou azeite e vinho, e pegou no colo, no braço, colocou sobre a cavalgadura, e levou ele para uma hospedagem e cuidou dele. Que propósito de vida, não? Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela leitura da tua palavra. Te louvamos porque reconhecemos que o teu Espírito nos inspira e o teu Espírito traz vida, Senhor. Só estamos aqui porque o Senhor está neste lugar. Fala com a gente, assim como o Senhor falou conosco através dos louvores, das orações, das leituras feitas neste lugar. Continue falando aos nossos corações, porque a tua palavra, Senhor, é inspirada. A tua palavra é luz. A tua palavra nos guia. A tua palavra nos corrige. A tua palavra nos direciona. A tua palavra, Senhor, nos guia para o caminho eterno. Assim, Pai, nos dê um coração que ama a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Assentem, por gentileza. Nós começamos esta mensagem no culto de missões no segundo domingo, com o propósito de finalizarmos ainda no primeiro domingo. Esta palavra, ela tem um cunho de nos estimularmos a sermos bênção para as outras pessoas, a vivermos nesta terra para fazermos a diferença na vida das outras pessoas. E aqui eu quero, Alex, da Isabel, fazer a seguinte observação: como é bom estar perto de pessoas que trazem suavidade para o ambiente. Como é bom estar do lado e conviver com pessoas que não trazem peso para o ambiente. Como é bom conviver com pessoas cuja ação ou atitudes são atitudes que agregam, que apoiam, que abraçam, que estendem as mãos. Aleluia! Eu compreendo que a nossa vida vai valer a pena quando nós vivemos com o propósito de abençoar pessoas. Oh, glória a Deus! E diga-se de passagem, a gente sempre instrui que o culto aqui tem tudo a ver com o culto lá. Antes de sermos bênção para a comunidade em que convivemos, quer seja ela a cidade, quer seja ela a faculdade, quer seja ela o emprego, o trabalho, a empresa, quer seja a igreja, antes de sermos bênção nestes lugares, o lugar extraordinário de sermos bênçãos é dentro da nossa casa. É lá que a gente prega os maiores e melhores sermões inesquecíveis. É dentro da nossa casa que nós pregamos os melhores e maiores sermões. Vocês concordam comigo e podem dizer comigo amém? Amém? Bom, nós falamos no primeiro domingo e no segundo domingo sobre o contexto desta passagem. Hoje nós não vamos ter tempo para que a gente possa trazer o contexto deste versículo, desta parábola, a qual nós lemos o versículo de número 34, dá-se no momento em que Jesus envia os 70 vão e voltam alegres, porque a missão teve um sucesso muito grande. Eles voltam alegres porque os demônios lhes eram sujeitos. Jesus muda a base da alegria deles, Ana, e diz para eles o seguinte: vocês não devem estar alegres porque os demônios vos sujeitem. Vocês devem estar alegres porque o vosso nome está escrito nos céus. Aleluia! E nós falamos aqui sobre a alegria de muitas pessoas. Tem sido dinheiro, tem sido sucesso, tem sido viagens, tem sido conquistas, tem sido formaturas. Todas essas coisas nos alegram, mas elas não podem ser a base que sustenta a nossa alegria, porque tudo passa, mas a palavra de Deus subsiste eternamente. Passa os céus, passa a terra, mas a palavra de Deus permanece para todo o sempre. Jesus então encontra com o doutor da lei, o doutor da lei então faz uma pergunta: que farei para viver esta vida de propósito? Que farei para viver esta vida eterna, esta vida que vale mais, esta vida que é cheia de vida?
Oh, glória a Deus. Esta vida abundante, esta vida que eu possa viver ao ponto de ter, sobejando alegria, graça, amor, companheirismo, empatia, que farei para herdar esta vida eterna? Claro que eu estou parafraseando o diálogo deste doutor da lei com Jesus. Aí Jesus diz para ele o seguinte: como que você lê a lei? Como você interpreta? Aí ele fala: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Aí Jesus disse: ok, você respondeu bem. Não é acaso que você é um doutor da lei? Você tem um conhecimento excepcional. Pratica agora e viverás. Quando Jesus diz para ele: pratica, é sinal de que ele conhecia, ele tinha teoria, ele tinha conhecimento, ele tinha sabedoria da palavra, porém vivia outra coisa. Ele estava morto no seu conhecimento. Ele estava morto, porque Jesus disse: vai e pratica e viverás. O conhecimento daquele doutor foi um conhecimento que o levou até o doutorado, até a sua formatura. Porém, ele permaneceu morto na prática, porque se eu não coloco em prática o conhecimento que eu aprendi, eu estou morto no conhecimento que eu aprendi. Sim ou não? Quantos têm ouvido a palavra de Deus? E a gente até citou o que Jesus disse. O que ele disse? Aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica é semelhante àquele que edifica a sua casa sobre a areia. Os ventos vão soprar, os rios vão correr, vão combater contra aquela casa, e aquela casa vai cair. Grande será a sua ruína. Porém, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é diferente. Ouvir e praticar é diferente de ouvir e conhecer. Tem pessoas que conhecem para debater, tem pessoas que conhecem para mostrar que conhecem. Mas Jesus não está preocupado se você sabe por saber. Jesus está preocupado se a gente sabe para viver. Porque a prática do Evangelho gera vida, não somente em você, que a conhece e pratica, mas gera vida nas pessoas que convivem com você. Oh, aleluia! E ao dizer esta palavra, eu sinto o Espírito Santo aqui, chamando os nossos corações para se alinharem na obediência à palavra de Deus. E a pergunta que não quer calar é essa: até quanto tempo a gente vai ouvir e não vai colocar em prática? Até quanto tempo a gente vai viver esse evangelho fajuto, que não estende a mão, que não perdoa, que vira o rosto para as pessoas, que tratam com indiferença, com arrogância? Quanto tempo a gente vai viver esse evangelho medíocre do conhecimento, da teologia, do doutorado e zero de prática? Irmãos, Deus levantou esta igreja para viver a essência do evangelho. Sabe? Se não for para amar, não vale a pena. Se não for para perdoar, não vale a pena. Se não for para viver a palavra, não vale a pena. Não vale a pena. Você e eu estamos perdendo tempo. E eu falo isso com muito temor e tremor no meu coração. Ah, como o Espírito Santo tem algo extraordinário, jovem, para fazer através de você, quando você alinhar o seu coração com a palavra de Deus. Ah, como o Espírito Santo tem algo extraordinário a fazer através de cada um de nós, quando o nosso coração estiver alinhado com a palavra de Deus. Aleluia. Você pode dizer amém? Amém. Praticar é a preocupação de Jesus com o doutor da lei. Só que o doutor da lei estava, Paulo, tão convicto que ele disse o seguinte: quem é o meu próximo?
ele quis se justificar. A primeira pergunta dele foi tentar e testar Jesus. E a segunda foi, mas quem é o meu próximo? E aí Jesus conta esta parábola que nós ficamos bastante tempo nela, domingo passado, e não conseguimos fechar. E agora a gente vai andar um pouquinho mais rápido dentro desta parábola. Jesus conta esta parábola a partir de princípios. E o princípio, Ramon, que Jesus utiliza para contar esta parábola é caráter. Ele utiliza o caminho como princípio para contar esta parábola, Elma. É por isso que a gente deve entender e parar e refletir aonde a gente vai chegar com a conduta que a gente está levando. Aonde a gente vai chegar andando pelo caminho ou pelos caminhos que estamos percorrendo. Porque enquanto nós estamos andando, nós estamos fazendo história. Aleluia. Você pode dizer amém? Enquanto pai, você levanta em casa, toma café, ora com seus filhos, almoça com eles, você que pode, que nem todo pai pode. Quando você chega em casa, a forma que você trata a esposa, a forma que você trata os filhos, você está fazendo um caminho, é uma trajetória, é uma conduta. É por isso que a gente tem que rever. Quando a gente compra, quando a gente vende, quando a gente viaja, quando a gente associa com pessoas, quando a gente resolve problemas, é um caminho, a gente está construindo um caminho. Jesus utiliza esse princípio, caminho, caráter, para contar essa história. Gente, eu acho que está muito apertado hoje, não está? Pode continuar? Pode apertar mais? Vai apertar mais um pouquinho, mas é com amor, gente. É com amor. É com amor. Essa palavra, antes de chegar aí, quem prega a palavra sabe, ela pega aqui primeiro. Aleluia. Jesus conta esta parábola que um homem decide sair de Jerusalém. E a gente não vai aqui nos pormenores. Ninguém mandou ele sair, ele decidiu sair de Jerusalém. E a gente fez uma aplicação de Jerusalém no sentido espiritual, tipológico. Jerusalém é conhecida como a cidade do grande rei. E no sentido espiritual, o grande rei Davi. E no sentido espiritual e tipológico, a gente pode aplicar Jerusalém como centro da vontade de Deus. Então, quem sai do centro da vontade de Deus, espiritualmente falando, ele entra em um declínio espiritual, ele desce espiritualmente. E esse homem descia de Jerusalém para Jericó. E quem sai do centro da vontade de Deus em direção a qualquer caminho, ou um caminho que te leva longe do centro da vontade de Deus, sempre vai ter pessoas. E nós falamos aqui, pessoas que alimentam das nossas decisões erradas. E como tem? Não faz isso mesmo. Eu estou pensando em largar essa mulher, larga mesmo. Eu estou pensando em brigar com o fulano, briga mesmo, que se fosse eu, olha, a coisa já tinha sido diferente. Eu estou pensando isso e aquilo. Como tem pessoas, a bem do caminho da nossa vida, Ramon, preparadas para alimentar das nossas decisões erradas. Eu falei domingo passado, não sei se os irmãos recordam, e às vezes tem pessoas que estão saindo do centro da vontade de Deus, e Deus usa pessoas para abrir os olhos, para aconselhar. Para de orar não, continue orando. Para de congregar não, continue congregando. Para de cantar não, continue cantando. Não para de evangelizar, não para de ser fiel, continue sendo. E mesmo assim, tem pessoas que decidem não enxergar, não abrir os olhos, não entender a voz de Deus. Mas meu irmão, minha irmã, se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureça o seu coração. Não há nada que justifique você sair da onde Deus te plantou. Frutifica aí, cresça aí, seja alimentado aí, porque está no lugar onde Deus nos plantou, nos protege, nos alimenta, nos resguarda e nos garante vida próspera e abençoada. Quantos podem dizer amém?
Ok? Dito isso, meus queridos irmãos, Jesus conta esta parábola e estas pessoas que se alimentam das decisões erradas, o que elas fizeram então? Estavam ali apostos, prontos. Irmãos, parece uma coisa, quando há uma insatisfação em nosso coração, parece que o inimigo, e a gente começa a entristecer e aborrecer, as pessoas que se aproximam de nós, são poucas pessoas que vêm na unção do Espírito Santo para tirar aquilo do nosso coração. Geralmente as pessoas alimentam dos sentimentos que a gente jamais deveria permitir ficar na nossa mente e no nosso coração. É por isso que eu sempre digo, cuidado com a insatisfação. Resolva as insatisfações do seu coração. Coloque o que tem que ser colocado no lugar, coloque na linha, no trilho, não sei o que é, reorganize, mas não alimente a insatisfação. Alimentar a insatisfação é sinônimo de viver uma vida de ingratidão. Celebre tudo que Deus tem te dado. Celebre a vida. Aleluia! Celebre Jesus, celebre as oportunidades, celebre! Aleluia! E entenda, o próprio Jesus disse, esse evangelho que diz aí, você é mais do que vencedor em tudo. Não, em Cristo somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Mas o próprio Cristo disse, no mundo tereis aflições. E as aflições nos desanimam. Aí Jesus disse, tem de bom ânimo. Aleluia, quem recebe essa palavra, tem de bom ânimo. Não pare, tem de bom ânimo. Eu venci. Ele é o paradigma. Esses homens aproximam-se então do viajante, o espanca, causa nele feridas profundas e rasga-lhe a roupa, deixa ele exposto, meio morto. Por esse caminho vem descendo o sacerdote. O sacerdote não faz nada. Ricardo, o sacerdote passa de largo. Nos falta tempo para dizer sobre isso. Passa depois quem? Um levita. E como eu disse, cuidado com os caminhos, porque aonde a gente passa, a gente está fazendo história. E aí o levita, o sacerdote não fez nada, eu também não vou fazer. E o sacerdote passa de lado e não faz nada. E eu fiz uma observação séria aqui domingo passado. Se o sacerdócio que eu tenho ou exerço não gera vida, para que exercer? No mínimo, era para aquele sacerdote se aproximar daquele ferido e cuidar dele. No mínimo, gerar vidas. Amém? Amém. Vem o levita, segue o exemplo. Mas aí vem um que é conhecido pela identidade de caráter. Quem é ele? O bom samaritano. O bom samaritano se aproxima. E o bom samaritano fez o versículo 34 que nós lemos. E aproximou-se e atou-lhe as feridas, aplicando-lhe azeite e vinho, pondo sobre a cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. Irmãos, é comum a gente fazer isso com quem mora com a gente. Filhos, cônjuge, sim ou não? Mas parar a sua vida, a sua trajetória, por alguém que você nunca viu, ouviu aleatoriamente. Meu Deus, ajuda a gente, porque às vezes a gente fecha o vidro para o pedinte. Senhor, ajuda a gente, porque às vezes nós não queremos nem ouvir a pessoa que vem ao nosso encontro, Ramon, porque a gente sabe que vai pedir, a gente não tem predisposição para ajudar, ou não tem no momento para dar, então a gente quer evitar. Quem sabe aquela pessoa, o que ela mais precisa é de um abraço ou de um aperto de mão.
Ajuda a gente, Senhor. Aleluia. Quantos estão dispostos a viver o propósito de Deus nessa terra? Estou pregando o cristianismo. Esse é o cristianismo, Alexandre, na prática. Esse é o cristianismo na prática. Irmãos, todos os dias eu tenho orado: Senhor, dê-me mais amor para com as almas. Dê-me mais amor para com as pessoas. Não importa o que elas façam, não importa absolutamente a sua ideologia. Dê-me mais amor para com estas pessoas. Este homem se aproxima. Vamos falar, vamos entrar aqui, senão a gente não termina hoje também. Este homem se aproxima. Irmãos, aproximar é questão de posicionamento. Você sempre tem a opção. Quando você vê a vulnerabilidade do próximo, você sempre tem a opção. Qual é a opção? Se posicionar para aproximar, ou se afastar, porque não existe campo neutro. Se você permanecer onde você está, você não está aproximando. Amém? Amém. Ele aproximou. É questão de posicionamento. E é crítico o que eu vou falar, porque basicamente eu vou repetir o que nós tratamos no culto de família, nesses domingos atrás aí. Tem pessoas morando dentro da própria casa que são estranhos na comunicação, não são próximos na comunicação, não conversam, perderam a conexão, vivem no mesmo debaixo do mesmo teto, mas são estranhos parentes, desconhecidos parentes, distantes. E quando pega os celulares e leva para a mesa, então, a presença dos celulares na mesa de forma intensa tem afastado pessoas. Não faz sentido estar na mesa alimentando, estar com o celular. Aí a pessoa prefere ir para o cantinho dela. Lá em casa o celular já não vai mais para a mesa. É questão de posicionamento. Aproximar-se é questão de posicionamento. Como a gente tem se posicionado em detrimento às vulnerabilidades? Pais dos nossos filhos, cônjuges, em detrimento à vulnerabilidade do seu cônjuge. Eu contei para vocês aqui que no início do meu casamento, a minha esposa veio da casa dos meus sogros e eles tinham lá uma prática de sempre isolar um ou outro por coisinha pequena. Aí eu cheguei do trabalho e disse: meu bem, boa tarde, como foi o seu dia? E dei um beijo e ela não respondeu nada. Eu pensei: ops, o que eu fiz? E passei a noite, fui trabalhar, voltei de novo, nada. Terceiro dia, nada. Aí eu falei: poxa, no quarto dia ela quis conversar e eu falei: agora eu vou pagar com a mesma moeda. Agora é eu que não quero conversar. E foi o segundo dia, o terceiro dia eu falei: gente, isso está errado. Eu chamei ela e falei assim: a gente casou para separar? Ou a gente casou para viver até que a morte nos separe? Ela falou: não, eu não casei para separar com você. E aí emendou: isso é ela, né, meu lindo, isso é ela falando. Aí eu falei para ela: então a partir de hoje nós vamos ter sim a capacidade e a ajuda do Espírito Santo para que a gente possa ter a capacidade do que acontecer no dia, a gente resolver no mesmo dia. Talvez não na mesma hora, porque há um tempo ali em que nós conhecemos o nosso comportamento temperamental saiu. Então a gente precisa compreender isso. Mas passou disso, cuidado. A aproximação, a proximidade é excepcional para manter um relacionamento saudável. Um divórcio não termina no juiz. O divórcio termina na distância ou no distanciamento.
A proximidade é uma questão de posicionamento. E olha o que a proximidade traz. Quando o bom samaritano se aproxima, ele descobre uma coisa que o sacerdote e o levita não descobriram. O que é? O sacerdote e o levita passaram de largo porque pensaram: morreu. Mas o bom samaritano aproximou. E quando ele aproximou, ele descobriu que quem eles pensavam que estava morto, estava vivo. O sangue ainda corria nas veias. Enquanto a vida, a esperança. Os demônios, os problemas, as circunstâncias vêm dizendo: não tem jeito, não tem saída, está morto, não se levantará. Mas quem aproxima percebe que o coração ainda pulsa. A história daquele homem não terminaria aí, porque aquele homem, o coração dele ainda estava pulsando, as veias ainda recebiam o fluxo do sangue. O problema é que hoje nós decidimos afastar das pessoas do que aproximar delas. Ana, é uma geração que é mais fácil a gente isolar das pessoas que dão problema do que estar perto de pessoas que dão problema, do que cuidar, do que tratar, do que abraçar, do que amar. A gente prefere afastar, sim ou não, irmãos? É mais fácil, sim ou não? É mais fácil. Eu não vou na casa de fulano mais, eu não vou na casa de Beltrano mais, eu não ligo mais, eu não encontro mais. E o pior, quando a gente tem a oportunidade de encontrar, a gente desvia a rua. A gente desvia a rua, a gente vira o rosto para o outro lado. Não, isso não acontece aqui não. Não acontece não. A gente prefere fazer isso, sabe por quê, pastor? Porque a gente não tem paciência. Aproximar do vulnerável, a gente precisa ter paciência. Dá trabalho. E a gente não aproxima porque não tem paciência. Dá trabalho. Já está meio morto mesmo. Não tem jeito. O cenário é de repúdio. Mas o bom samaritano disse: Ramon, eu vou me aproximar. O grito é de dor, o cenário é de abandono, mas eu vou me aproximar, porque o sangue ainda corre nas veias. Quantos estão dispostos a deixar Deus usar a sua vida para abençoar pessoas? Levante a sua mão e glorifique o nome do Senhor. Então recebe essa palavra profética. Deus nos trouxe aqui hoje para levar vida aonde há morte. Deus nos trouxe aqui esta noite para levarmos vida no ambiente em que está morto. Aleluia. Onde não há alegria, onde não há paz, onde não há esperança. Deus nos trouxe aqui hoje. Quantos estão dispostos a isso? Levante a mão e glorifique o nome do Senhor. Esta igreja precisa levar esperança para as pessoas que se feriram na vida. O texto diz que ele não apenas aproxima, mas ele ata-lhes as feridas. Gente, isso aqui é sério, porque atar as feridas é uma questão de confronto. Pronto, falei. Atar as feridas é uma questão de confronto. E por que é uma questão de confronto? Porque chega perto das questões que nos afasta, chega perto daquelas questões que mais nos afasta do que nos atrai. Atar as feridas é uma questão de confronto, porque existe um lugar em que as feridas crescem e é exatamente lá que precisa ser tratado para serem curadas. E lidar com essas feridas, Alexandra, você e os eleitos que mexem com família sabem lidar com essas feridas. Não é fácil. Cheira mal, as secreções
é lidar com grito, é lidar com desequilíbrio, é lidar com desespero, é lidar com uma situação muito desconfortável. Quando nós decidimos ser bênção para a vida das pessoas, é isso que a gente enfrenta. E é por isso que muitas pessoas deixam de ser bênção, porque não está predisposto a enfrentar essas situações. Amém? É por isso que a gente para. É por isso que a gente não prossegue em ser bênção na vida das pessoas. Mas eu repito, Deus nos trouxe aqui para ser bênçãos na vida das pessoas. Existem pessoas que no decorrer dos anos, em vez delas atarem e tratarem as feridas, elas preferem expor as feridas. Viu o que fulano fez? Viu o que fulano falou? Viu o que fulano de tal deixou de fazer? Viu a indiferença? Viu? Existem pessoas no meio do cristianismo que preferem expor do que atar as feridas. Mas Deus chamou esta igreja, e eu lembro muito claro da voz de Deus dizendo que Deus estava levantando esta igreja para abraçar os feridos, para tratar dos feridos. Pessoas que chegariam aqui com feridas profundas, sangrando, para serem amadas, para serem tratadas, para serem cuidadas. Deus traria pessoas prontas para ombrear esta obra. Aleluia! Esta é a visão, esta é a missão desta igreja. A gente não pode olhar para as dificuldades, nós precisamos continuar sendo bênçãos no propósito e na missão que Deus nos deu. Aleluia! Queridos, a gente precisa continuar fazendo o que a gente faz. Chegar e encontrar essas pessoas e procurarem essas pessoas e dizer: eu sei que te feriram, eu sei que te machucaram, mas eu vou cuidar de você. Eu sei que as feridas foram profundas, eu sei, mas deixa eu ser bênção na sua vida. E por causa disso, e por causa dessas feridas, quantos desigrejados hoje? Quantas pessoas batem no peito e dizem: eu não vou na igreja porque me feriram lá, eu não vou na igreja mais porque aconteceu isso, aquilo ou aquilo outro. E a igreja é o lugar em que Deus traz pessoas feridas. A igreja é o lugar em que Deus traz pessoas com distorções de caráter, para que a palavra do Senhor venha tratar, venha aplanar o nosso caráter e venha nos usar, apesar das nossas imperfeições, para cuidarem uns dos outros. Aleluia! Irmãos, a igreja precisa compreender que a recuperação de pessoas precisa ser a prioridade da igreja. Pastor, como é que eu me torno um agente de Deus nessa terra? É quando a recuperação de pessoas passa a ser a minha prioridade. Quantas pessoas querem sair daqui hoje com essa prioridade? Eu quero ser bênção, eu quero ser remédio, eu quero ser na vida de qualquer pessoa um instrumento de transformação. E para isso a gente tem que estar disposto a suportar os gritos, os maus cheiros, suportar até que a pessoa se recupere. Ele aproxima, ele ata as feridas e ele deita azeite. O azeite, irmãos, tem a utilidade terapêutica. O azeite cura as feridas. E aqui eu quero fazer uma observação: se o azeite que eu tenho não serve para curar pessoas, para que ter azeite? Se o azeite que eu tenho não serve para abençoar e curar pessoas, para que ter azeite? Para que ter?
azeite também, ele não serve apenas para ser remédio, mas na cultura judaica, o azeite significa alegria. Primeiro, ele se aproxima. Segundo, ele ata as feridas. E depois, ele derrama azeite e vinho. Azeite cura. O vinho representa a alegria na cultura judaica. Irmãos, sabe quando a gente sente que estamos no caminho certo? É saber que apesar de nós, é saber que apesar das circunstâncias, a gente consiga contagiar pessoas com alegria. Ô Denise, como é bom, como é gostoso, como é maravilhoso você ver uma pessoa alegre. Quem gosta de ver pessoas alegres? Eu amo ver pessoas alegres. E amo mais, sabe, quando aquela alegria passou por mim. Apesar de mim, apesar das minhas imperfeições, Paulo, apesar das nossas imperfeições, como é maravilhoso você ver pessoas testemunhar que a nossa vida foi um canal de bênção para que outras pessoas se aproximassem de Cristo, para que outras pessoas pudessem viver a sua vida alegre e plena diante do Senhor. Quantos querem viver nesse propósito? Quantos querem ser fontes de alegria na vida de outras pessoas? Levante a sua mão e glorifica o nome do Senhor. Este homem tem esta atitude. Ele se aproxima. Depois que ele se aproxima, ele ata as feridas. Depois que ele ata as feridas, ele derrama azeite. Depois que ele derrama azeite, ele derrama vinho. E depois ele pega no colo. Gente, não é fácil. Pegar no colo é sentir o peso do valor que cada pessoa tem diante de Deus. Carregar pessoas no colo é sentir o peso e o valor que estas pessoas têm diante de Deus. Somos amados dele. Ele não nos perderá de vista. Mas a forma que Deus vai usar para alcançar muitas pessoas sou eu e você. Quantos estão dispostos para isso? Ele não somente faz tudo isso, mas ele investe tempo maior. Ele pega no colo, ele sente o peso daquela vida. Ele leva aquele homem sangrando, põe em cima do seu animal, hospeda na mesma hospedaria que ele, passa a noite com ele na mesma hospedagem. E depois ele tira dinheiro e deixa o hospedeiro e disse: cuida dele para mim, gasta o que for preciso, o que você precisar, gaste. Se o dinheiro que eu estou deixando não é suficiente, quando eu voltar, eu vou ressarcir. Quando eu voltar, eu vou ressarcir o valor que você irá gastar, além deste que eu já deixei com você. Eu vou embora, mas eu vou voltar. Ele vai voltar. E quando ele voltar, aí eu fico conjecturando, Marisa, ele voltando. Eu fico conjecturando, o Raimundo, ele voltando. Ele voltando e... cadê a conta? Sabe, Cristiano? Cadê a conta? Preciso de mais dinheiro? Está aqui. Agora, cadê ele? Eu acredito que ele vai fazer essas duas perguntas quando voltar. Sabe por quê? Porque ele investiu valores em mim e em você. Porque fostes comprados por um precioso sangue. Ele investiu um valor em mim e em você. Ele não morreu em vão. Aleluia. E quando ele voltar, ele vai perguntar:
Cadê? 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 Aonde está ele? Aonde está ele? Ele investiu o valor. Eu vou ser redundante, porque esse é o fechamento do sermão hoje. Mesmo que você venha dizer: eu não sei pregar, mas você sabe orar. Eu não sei pregar, mas você sabe cantar. Eu não sou eloquente, eu não pego o microfone na mão, eu não sei nem falar direito, meu português é igual o português do pastor Divino, todo errado. Mas você sabe pregar com estilo de vida. O caminho que você está fazendo dia a dia, noite a noite, mês a mês, ano a ano, é a maior e mais eficaz mensagem que qualquer pregador eloquente pode falar ou fazer. A pergunta dele, Ramon, será: deu para pagar? Porque eu investi valores e tenho mais para dar. Ele tem mais. Ele tem mais. Aleluia. Quando ele voltar, e ele vai voltar, ele perguntará: cadê ele? Você que trabalha de Uber, cadê ele? Você que trabalha no comércio, cadê ele? Você que estuda na faculdade, cadê ele? Você que trabalha no hospital, cadê ele? Cadê ele? Você que prega ou você que não prega, Deus investiu valores em nós, apesar de nós, e a gente não tem vivido a missão que Deus determinou para a gente viver. A gente está vivendo um evangelho superficial. A gente está vivendo o evangelho de um Deus funcional, que está pronto para atender os nossos caprichos. Não, evangelho não é isso. Evangelho é entrega, evangelho é renúncia, evangelho é cruz, evangelho é levar o amor de Cristo através do estilo de vida que a gente vive. E a pergunta dele será essa: cadê ele? Eu investi valores. Aleluia. Ele está dizendo esta noite: eu te chamei, eu te escolhi, eu te nomeei, eu te enchi de poder, eu te dei o Espírito Santo, eu te dei o conhecimento da palavra. Cadê ele? Aleluia. E se você precisar de mais, ele é uma fonte inesgotável. Quanto mais a gente pede, ele é poderoso para nos encher de graça sobre graça, poder sobre poder, unção sobre unção. Ele tem te dado e tem nos dado ataduras, ele tem nos dado azeite, ele tem nos dado vinho, ele tem nos dado azeite só para a gente ser agente de recuperação de pessoas. Esse mar, ele não nos deu tudo isso para a gente não ser agente de recuperação de pessoas. Aleluia. Ele vai voltar. Ele vai voltar. Eu sinto de perguntar essa noite para a gente encerrar: aonde está ele? Você, filho amado, que ele investiu valor em você, e você ainda não tomou a decisão plena de entregar a sua vida nas mãos dele. Aleluia. Aonde está a primeira pessoa? O filho, a filha. Você que está em cima do muro. E aonde está você, cujos valores o Senhor tem investido na sua vida
e você sabe ter a consciência que você pode fazer mais e tem feito de menos ou quase nada. Cadê você? Eu quero fazer uma oração com esta igreja esta noite. Eu sei que a mensagem, o sermão desta noite é um sermão de reflexão, é uma palavra pastoral, e Deus precisa que a gente saia daqui recuperados, ou prontos, decididos, posicionados para colocar as nossas vidas à disposição do uso do Senhor para abençoar pessoas. Quando Deus chama Abraão, Deus o chama dizendo: "Sê tu uma bênção", em ordem imperativa. E essa ordem imperativa está sobre nós também. Quem até hoje tem percebido que você pode ser esta fonte de bênção de forma mais intensa, venha para o altar do Senhor. Primeiro eu quero chamar aquelas pessoas que querem receber Jesus ou unir com esta igreja, ou pessoas que estavam parados no propósito da fé, na caminhada da fé, e o Senhor te chama esta noite. Tem alguém aqui? Tem? Onde está? Alguma pessoa parada, desviada do Evangelho para voltar hoje? Tem alguém? Se tiver, eu quero orar por você. Ele pergunta por ti esta noite. Onde está você? Talvez eu não tenha sido claro. Você tem sido um bom homem. Você tem sido um bom pai. Você tem sido uma boa mulher. Você tem sido uma boa mãe. Aleluia. Mas isso não basta. Nós precisamos render-se à vontade de Deus e entregar plenamente a nossa vida nas mãos dele. E talvez você é um bom homem, uma excelente mulher, um excelente filho, mas ainda você não fez assim. Se tem alguém que quer hoje decidir publicamente por Jesus, o Espírito Santo está te aguardando aqui no altar. Tem alguém? Estou insistindo um pouquinho mais, os irmãos sabem que eu não sou de insistir, mas o Espírito Santo chama alguém aqui essa noite. Alguma pessoa parada na prática da fé? Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Pode chorar na presença do Espírito Santo. Esse meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. A igreja jubilante, levante a mão e dê glória. Aleluia. Bendito Senhor.
está aqui para ser amado por esta igreja. Os dois vieram pela primeira vez e foram recebidos pelo amor de Deus. O Senhor está restaurando, reorganizando as emoções e os sentimentos. A festa no céu quando o pecador se arrepende. Aleluia. Gente, eu não posso deixar de abraçar ele. Vem alguém que abraçar no meu lugar. Fica abraçando ele aqui e fala: vem cá. Abraça aqui. Abraça. Isso. Eu quero chamar pessoas para unir com essa igreja. Tem alguém que quer unir com esta família Reviver? Onde está a primeira pessoa que quer unir? Você faz parte de outra denominação evangélica e o Senhor te chama para unir hoje com esta família. Não somos perfeitos, estamos longe da perfeição, mas a gente sempre lutou e continuaremos lutando para sermos guiados, polidos, para vivermos uma vida com propósito diante do Senhor. Está na hora da gente terminar, mas o Espírito Santo clama por alguém que Ele quer usar muito. O Espírito Santo clama por alguém. Vem, filho amado. Vem. Chega. O Senhor quer te usar. Chega. Mergulha no relacionamento, na intimidade com o Espírito Santo. Onde estás? Onde estás? Entregue-se mais. Tem alguém aqui com algumas reservas? A gente precisa de uma irmã, a gente precisa. Isso fala, usa muito o braço, abraça ele, a gente precisa de uma irmã. Oh, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo. Oh, aleluia. Agora, a gente está orando no monte, as madrugadas. E Alexandre, o Espírito Santo falou comigo que ia trazer as almas para o altar. Olha que eu vi o Ramon marchando para o altar. O Espírito Santo me lembrou do que ele me disse. Em oração, eu vou levar as almas ao altar. Profético é algo maravilhoso, é algo transformador. A vida deles estão sendo rendidas e entregues no altar do Senhor, e aquilo que vem para o altar é consagrado ao Senhor. E eu vou ser ousado em dizer: a vida de vocês não serão mais as mesmas. Agora a gente quer chamar as pessoas que querem ser um instrumento nas mãos de Deus para levar cura, alegria, saúde, paz. Pastor, mas eu já sou uma
bênção.